Quem tiver com a Constituição na mão, abre, por favor, no artigo 145. Só para a gente dar uma última passeada aqui pelo texto constitucional, que vai ser a última aula assim, específica sobre direito tributário constitucional, tá? E aí a gente vai chegar na aula de hoje, só para vocês entenderem a estrutura da coisa. Então, a gente começou, vocês estão lá no 145. Ele é o primeiro artigo desse título 6, né, da tributação e do orçamento, capítulo 1 do Sistema Tributário Nacional. Né? É o primeiro, está na seção dos princípios gerais, certo? O 145 é justamente aquele do poder de tributar. O parágrafo 1º, princípio da capacidade contributiva. O parágrafo 2º, ele vai tratar dessa coisa da referibilidade que eu acabei de falar com vocês da taxa, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Parágrafo 3º, os novos princípios constitucionais tributários trazidos pela reforma, princípio da justiça tributária, da cooperação, da defesa do meio ambiente. Parágrafo 4º, princípio que visa atenuar os efeitos regressivos da tributação, falamos disso também. 146, pessoal, da lei complementar, que estudamos na última aula. O artigo 146, cabe à lei complementar. Aí as funções aqui, dispor sobre o conflito de competência, regular as limitações constitucionais ao poder tributar, normas gerais, adequado o tratamento tributário ao ato cooperativo, tá? É a parte de lei complementar. 146A, aquela função lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, é aquela sexta função da lei complementar, certo? 147 é um dispositivo que diz simplesmente o seguinte, que o Distrito Federal ele vai ficar com as competências tributárias estaduais e municipais. E quando havia aqueles territórios federais, a União ficava com todos os tributos estaduais e municipais, salvo quando aquele território federal era dividido em municípios. Aí os municípios podiam ficar com seus próprios tributos, tá? O 148 traz o empréstimo compulsório. Vamos estudar daqui a umas 2 aulas. 149, acho que são contribuições especiais. Vamos estudar daqui a 2 aulas. O 150 são os princípios constitucionais tributários que vocês estão já craques, né? Que estudamos. Legalidade, igualdade tributária, anterioridade, irretroatividade, noventena, não confisco, tudo está no 150. Sendo que o inciso 6 trata da imunidade tributária. Tema de enorme relevância. Então, quem não escutou a aula que foi online, tá, pessoal? Tem que escutar. Para a vida de vocês é muito importante, tá legal? Imunidade, aqui, inciso 6. Depois, o 151 começa com os princípios do federalismo fiscal, que estudamos na última aula. O inciso 1, uniformidade geográfica. Inciso 2, isonomia tributária federativa. Inciso 3, vedação e isenção heterônoma. 152, vedação ao tratamento diferenciado entre bens e serviços de qualquer natureza em razão da procedência e destino. Tá? E aí o 153 é o que traz, 153 e 154, os tributos de competência tributária privativa da União. Então, esse 153 e 154, a gente estuda em tributos em espécie, tá? Com detalhes. Se a gente tiver tempo, lá em janeiro, né? Se vocês quiserem, eu dou um aulão, pelo menos aspectos constitucionais desses tributos federais, que cai bastante em OAB, etc. Tá legal? 155 são os tributos, impostos de competência privativa dos estados.
155 vai trazer, compete aos Estados e Distrito Federal instituir imposto sobre transmissão causa-mortes e doações, ITD. 2, ICMS. 3, IPVA. E o 155 vai ficar lá tratando dos impostos estaduais. E o 156? O que vocês acham? 153, 154, impostos federais. 155, impostos estaduais. 156, impostos municipais. Né? Compete aos municípios instituir IPTU, ITBI e o ISS. Tá legal? Estão entendendo, assim, a lógica da organização da coisa? 156A foi introduzido pela reforma tributária. É justamente o IBS, que é o Imposto de Competência Compartilhada de Estados e Municípios, que, por enquanto, ainda não está em vigor. Tá? Ele vai entrar plenamente em vigor em 2033. E a partir de 2028, se eu não me engano, ou 2026, aí eu tenho um pouco de... depois tem que ver aqui, ele começa a ser cobrado gradativamente. Tá? Então, por enquanto, não é um assunto que tem uma importância prática na nossa vida, o 156A. Tá? É legal a gente estudar, a gente vai estudar, mas ele é algo que daqui a alguns anos vai ser importantíssimo. Tá? 156B. 156B é o que trata do comitê gestor do IBS, que é um negócio, gente, que é uma questão federativa muito nova para a gente, certo? A gente vai ter um comitê gestor composto por 27 representantes de estados e 27 representantes de municípios para gerir esse IBS, que é um Imposto de Competência Tributária Compartilhada. Vai ser uma complicação danada isso, pessoal. Hoje os tributos são cobrados, por exemplo, pelas secretarias de fazenda de estados e municípios, ou pelas procuradorias do estado, procuradoria do município. Imagina como é que vai ser cobrança, fiscalização, dívida ativa do IBS. Então, esse 156B, ele traz os aspectos gerais do comitê gestor, certo? Que vai gerir esse IBS. Isso vai ser feito por lei complementar, a regulamentação disso. Né? É a 9ª função da lei complementar em matéria tributária, que eu, agora, pela ajuda da Maria Clara, eu já incorporei no meu caderno. Tá? E depois do 156B, o que tem? Aí é o objeto da aula de hoje, pessoal. O 157 e o 158 vão trazer algumas repartições diretas. Beleza? Repartições de receitas tributárias diretas. A gente vai estudar cada uma delas. 159 vai trazer repartições indiretas. Beleza? 159. Repartições indiretas. Fundos de participação de estados e municípios. 159A cria um fundo novo pela reforma tributária. A gente vai ler aqui daqui a pouco, tá? A gente vai tratar desses artigos todos hoje, tá? Só para passear, só para vocês entenderem o contexto que eu quero chegar no 162. 160, 161 e 162 também tratam de repartições de receitas tributárias. E o 162 é o último artigo relacionado ao sistema tributário nacional. A partir do 163, começa um outro capítulo do título 6, que é o capítulo das finanças públicas. A rigor em direito financeiro, nós estudamos a partir do 163, certo? Direito financeiro é 163 até o 169.
São os temas de direito financeiro. Tudo bem? 163 a 169. Tá legal? Então, o direito tributário constitucional, ele está organizado entre o artigo 145 e o 162. Hoje nós vamos estudar o 157 até o 162. Tudo bem?